Oi pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, essa é a oportunidade. Se inscreva, curte o nosso vídeo, compartilha, deixa o seu recadinho aí do que você achou e não esqueça de ir lá no iCard e ver todos os outros vídeos que nós já temos postado. Vai ser uma bênção ter você nos ajudando nesse projeto. E hoje eu quero falar algo muito especial que fica no livro de Lucas, capítulo 8. Aqui nós podemos perceber o porquê de muitas vezes os nossos milagres, os milagres que nós recebemos do Senhor, não durar muito tempo. Você já parou para observar isso? Às vezes somos tão abençoados, mas parece que as bênçãos meio que esgotam, acabam, tem prazo de validade. E nessa passagem nós podemos aprender como fazer para que os milagres durem muito tempo ou até durem para sempre. Nessa passagem bíblica, o escritor conta a história de certa vez Jesus estar pregando e Jairo, o chefe da sinagoga, chega até Jesus e o convida para ir à sua casa, porque a sua filha de 12 anos estava enferma à beira da morte. Jesus, com muita gentileza, com muito amor, acompanha Jairo até a sua casa. Mas nesse percurso acontece um outro milagre, leva um tempo para Jesus chegar nessa caminhada e os servos de Jairo chegam até ele e falam: não perturbem mais o mestre, pois a sua filha já morreu. E é muito interessante, sabe por quê? Porque Jairo realmente poderia ter saído de fininho, ido embora chorando, reclamando. Por que Jesus parou no caminho? Por que ele não acelerou o passo para ir comigo até a minha casa? Mas não, Jairo continuou ali perto de Jesus. E Jesus olha para Jairo e diz: não temas, crê somente. Gente, vamos dar só uma pausinha aqui e fazer uma análise dessa frase importantíssima para qualquer situação que nós estivermos vivendo. As notícias são ruins, são péssimas e a tendência é que essas notícias trazem alardes de que tudo vai piorar. Mas se nós continuarmos assim como Jairo, ao lado de Jesus, nós vamos poder ouvir a sua voz dizendo o tempo todo: não temas, crê somente. A palavra do Senhor sempre vai ser essa. É crer somente, porque se nós não tivermos medo e se a nossa fé continuar sendo renovada a todos os momentos, a todos os dias, nós vamos viver o sobrenatural, mesmo estando em uma terra, em um país cheio de conflitos e desordem. Continuando a história, né? Jesus termina a sua caminhada até chegar à casa de Jairo. Chegando ali, ele novamente nos ensina uma outra lição. A história diz que tinha muitas pessoas chorando, se lamentando. É como qualquer uma outra situação de falecimento, assim como hoje em dia. Vamos imaginar qualquer lugar que a gente chegue, né? A gente até repreende, né? Tá repreendido em nome de Jesus. Mas se você chegar em um ambiente onde uma pessoa muito querida faleceu, nós vamos encontrar choros, gritos, né? Clamores. E Jesus chega ali e pede que Jairo repreenda aquelas pessoas e tire aquelas pessoas daquele ambiente. Ele diz: porque vocês estão chorando? A criança só dorme. Gente, é muito lindo isso, porque assim, olha a simplicidade com que Jesus trata aquela situação horrível, péssima, né? Era uma tragédia, uma menina de 12 anos morta, e Jesus olha para aquelas lamentações, para aqueles exageros, para aqueles gritos e diz: por que vocês estão chorando? Vamos imaginar hoje a nossa situação. Quantas vezes nós temos problema, mas nós exageramos, nós potencializamos um problema que para Jesus não é nada. E nós choramos, lamentamos, vamos para a oração, né, com o coração daquele jeito, não dormimos direito à noite, contamos a história para todo mundo fica sabendo do problema, pessoas que não vão resolver o nosso problema. E nós tentamos de todas as formas, enquanto a palavra de Jesus continua: por que vocês estão chorando?
A situação está tranquilizada, eu cheguei. A menina não está mais morta, ela só dorme, agorinha ela vai levantar e vocês vão poder abraçar ela. Gente, isso aqui acontece na nossa vida. Quantas vezes nós matamos os nossos sonhos, matamos os nossos projetos, os nossos desejos, porque nós achamos que já morreu, não tem jeito mais. O meu desejo era para aquela época, para aquela idade. Tá tudo tão difícil, tantas coisas aconteceram que eu só vou caminhar e deixa acontecer o que tiver que acontecer. Não. Jesus está dizendo, o seu projeto só está dormindo, os seus sonhos só estão dormindo, os seus desejos só estão adormecidos, não morreu. E aqueles que morreu, ele vai ressuscitar. E aí ele faz essa limpeza de ambiente. Ele pede para retirar aquelas pessoas e ficarem ali só a mãe, o pai e 2 discípulos com ele. Qual a outra lição que ele nos ensina? Em muitas situações da nossa vida, ele não quer ninguém participando. Que sejam os responsáveis participando, que sejam as pessoas interessadas no milagre participando, porque se tiver gente demais, vai ter muito falatório, vai ter muitas opiniões e ao invés de ajudar a situação, vai piorar e vai afastar Jesus da sua casa, vai afastar Jesus de você, porque o ser humano muitas vezes, até com um coração bom, até com boas intenções, mas ele não sabe o que falar, nem sempre é uma pessoa direcionada por Deus. E se você envolver muitas pessoas nessa situação, você impede Jesus de operar o milagre. E Jesus nos deixa essa lição: limpa a casa, tira, tem muita gente que não é para ficar. Tem muita gente que não é para participar. Deixa que as pessoas vão ver o milagre depois que eles acontecerem. Não é para eles verem acontecendo. E assim Jairo faz. E Jesus chega até a cama daquela menina, segura ela pela mão e diz: Talita cumi, levanta. Gente, olha a simplicidade para um milagre acontecer. Ele só falou, chamou ela pelo nome e disse: levanta. Só que eu quero te lembrar que antes de ter essa facilidade, antes de Jesus falar levanta, teve um pai que andou muito para encontrar Jesus. Teve um pai que precisou ficar parado no caminho, vendo Jesus operar milagres na vida de outra pessoa, enquanto aquilo que era tão importante para ele parecia perecer, parecia estar morta. Mas ele ficou ali grudadinho em Jesus, porque ele creu que independente dela estar doente, estar sadia ou estar morta, Jesus era o diferencial dessa história. Jesus é que escreveria os próximos capítulos daquela história. Então, antes de você pensar no milagre, decida as escolhas que você vai fazer hoje. Talvez você está focado só na solução, mas antes da solução tem um processo. Antes do resultado final, tem muitas coisas que precisam ser feitas. E uma delas é você conseguir encontrar Jesus. Não foi fácil para Jairo encontrar Jesus. Afinal, sempre tinha uma grande multidão em volta dele. E nós falamos de multidão de 3.000 pessoas, 4.000, 5.000 e por aí vai. E outra, ao mesmo tempo que Jesus estava num lugar, ele já tinha ido para outro. Não é fácil encontrar Jesus, principalmente chegar perto de Jesus. Jairo encontrou Jesus, chegou perto de Jesus, conseguiu falar com Jesus, esperou o tempo certo de Jesus para depois alcançar o milagre. Tá percebendo as dicas? Para tudo que você está fazendo, para de estresse, para de agressividade, para de ansiedade, para de medo, para de choro. Respira fundo e coloca um propósito na sua vida. Eu preciso encontrar Jesus. Não é difícil encontrar Jesus, tem tantos lugares. Você pode encontrar Jesus onde você estiver. Encontre um cantinho, entra dentro de um banheiro, de um quarto, tranque a porta, clame por Ele e Ele vai até você. Hoje em dia nós nem precisamos caminhar muito para encontrar Jesus. Se nós abrirmos o nosso coração, fizermos uma oração, tivermos um diálogo com o coração quebrantado, cheio de fé, Ele nos encontra. E depois, irmãos, nós precisamos estar atentos
para ouvir o que Jesus está dizendo. Quantas vezes eu ouço as pessoas dizendo: ah, mas tem um monte de gente sendo abençoada ao meu lado e eu não sou. Quantas pessoas recebem cura, ficam ricos, que nem merece. E eu estou há 5 anos, há 10 anos na igreja, servindo a Jesus, e eu ainda não recebi. Tem pessoas que recebem primeiro mesmo. E, inclusive eu já fiz esse questionamento para o Senhor. Mas eu não sei a intimidade que aquela pessoa tem com Deus. Talvez ela conheceu Jesus ontem, mas ela conseguiu uma intimidade, um relacionamento tão grande com Deus, que eu, que tenho muitos anos de fidelidade ao Senhor, ainda não tenha conseguido. Então pare de preocupar com as pessoas que são abençoadas ao seu redor. Preocupe com o que você está fazendo para aproximar ou se distanciar de Jesus. Outro item: Jairo recebeu uma notícia pior do que a que ele já trazia. E ao invés de ir até aquela tragédia, ele continuou firme com Jesus. Quantas vezes Jesus está caminhando até a nossa casa, até um hospital onde nós precisamos que ele vá, até a nossa empresa, enfim, Jesus está caminhando conosco com o objetivo de operar o milagre. E algumas pessoas te contaminam com notícias ruins, e você esquece que Jesus, ele não corre. Ele tem o tempo certo para ir, ele tem o tempo para chegar, e ele tem o tempo certo para realizar. Não adianta você querer acelerar o passo de Jesus, ele sabe o que faz. Nós é que temos que confiar plenamente para seguir os passos de Jesus no tempo dele. E não é reclamando, não é preocupando, é cantando, é orando, é glorificando, é dizendo repetidas vezes para nós, para o diabo, para as pessoas e para o próprio Jesus: eu confio no Senhor, mesmo todas as circunstâncias dizendo que não. Eu continuo crendo, mesmo quando parece que o Senhor está demorando. Eu continuo acreditando que o Senhor está no controle, o Senhor tem a hora certa para tudo, mesmo o Senhor estando em silêncio comigo. Porque são essas escolhas que vão fazer com que Jesus chegue diante do seu impossível e fala apenas uma frase e o milagre aconteça. E para resumirmos a história, a nossa palavra de hoje, eu quero lembrar vocês que após ressuscitar aquela menina, Jesus entrega ela aos pais e diz: alimenta a menina. Gente, vamos parar de novo. Meu Deus, eu fico até emocionada. Jesus acabou de ressuscitar aquela menina. Ela ressuscitou curada, porque ela morreu de uma doença incurável. Agora ela viveu, ela reviveu. Ela poderia ter voltado convulsionando, ela poderia ter voltado tendo várias crises. Não, Jesus ressuscita a menina, cura a menina, mas manda os pais dar comida para aquela menina. Qual a lição que ele nos deixou através dessa história quando ele diz: está aqui o seu milagre, agora alimenta o seu milagre? Ele está nos dizendo: eu te abençoo, mas a bênção não dura muito tempo, porque você deixa a bênção morrer de fome. Sabe como nós alimentamos um milagre? Continuando orando, continuando jejuando, continuando profetizando, é fazendo a obra do Senhor, é estreitando o nosso relacionamento, a nossa intimidade com Deus, que nós vamos alimentar o nosso milagre para que ele não venha morrer novamente, para que ele não venha adoecer novamente. Se os pais não alimentassem aquela menina, ela ia enfraquecer, a imunidade ia cair e ela ia adoecer e morrer novamente. Então Jesus ressuscita, Jesus cura e Jesus devolve e fala: agora a responsabilidade de vocês alimentar o milagre. Quantas vezes você ora e Deus salva o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, e você acha que tá bom, agora a salvação é individual, cada um que se cuide. Não, agora você vai ter que orar dobrado por essa pessoa que foi salva. Agora você vai ter que pagar um preço muito maior para que essa pessoa, ela foi salva, mas ela precisa ser transformada, ela precisa ser liberta, ela precisa se tornar um servo, uma serva do Senhor, e tudo isso vai acontecer através das suas escolhas. Nós precisamos alimentar o milagre. Quantas vezes Deus cura você, Deus me cura, e nós não vigiamos? E aí não temos uma alimentação boa, não fazemos exercícios físicos e vamos vivendo a vida de qualquer jeito. Nós iremos adoecer novamente.
E aí as pessoas ficam perguntando, mas Jesus não tinha curado? Mas Jesus não tinha feito um milagre? Ele fez. Mas é nossa responsabilidade cuidar desse milagre para que ele permaneça vivo. Quantas vezes o Senhor abre portas de trabalho e você briga no trabalho? Quantas vezes o Senhor te dá condição de abrir uma empresa, te prospera e você sai gastando demais? Sai fazendo tudo de forma exagerada, não cuida do milagre, não zela do milagre. Essa palavra de hoje é para te dizer, os milagres, as bênçãos, as vitórias podem sim durar para sempre. Mas essa é a nossa responsabilidade. O Senhor opera o milagre, realiza o milagre, mas nós precisamos alimentar esse milagre todos os dias, com vigilância, com oração, com jejum, com campanhas, com idas e vindas da igreja, com pregações, com palavras proféticas, para que ele dure para sempre e para que ele se multiplique na nossa vida e na vida das pessoas ao nosso redor. Então a palavra que eu deixo para você é hoje: fica firme, Jesus vai chegar na hora certa, não vai passar da hora. E mesmo que pareça morto, Jesus pode ressuscitar. E quando Jesus operar o milagre na sua vida, cuide dele direitinho, porque a promessa do Senhor é que o melhor de Deus ainda está por vir. Alimenta o seu milagre, que ainda tem muita coisa boa chegando para a sua vida.